recipiente, né? Glória a Deus. Ano novo, odres novos. Tão importante quanto o conteúdo é o recipiente. De nada vale ter vinho novo se o recipiente é antigo, se é velho, e quando deitar o vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? O que Jesus falou? Arrebenta, né? Por isso Jesus fala, não se deita vinho novo em odres velhos. Pelo contrário, só se derrama vinho novo em odre novo. Por quê? Quando o vinho, ele começa a fermentar, automaticamente gases ali são produzidos, ele precisa de mais espaço, né? Mais espaço. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós pedimos algo de Deus, Ele derrama sobre nós, e aquilo que Deus derrama sobre nós começa a ocupar mais espaço. Só que nós não estamos preparados muitas vezes para receber. E aí o que acontece? Aquilo que era bênção, muitas vezes a pessoa diz, se transformou numa maldição. É Deus que errou? Claro que não. Claro que não. A questão toda é que muitas vezes o odre não está preparado para receber o vinho novo. Por isso nós temos sido desafiados neste ano que está começando, e por isso a semana de ativação espiritual, por isso dias de glória, é para que a gente possa costurar um odre novo. Não é semana para remendar o odre velho. Não é semana para dar um jeitinho no couro que estava estragado. Não, não. É semana para a gente providenciar um odre novo, um coração novo, uma vida nova mesmo, um recipiente novo para receber o vinho novo que Deus vai derramar sobre nós nesse ano de 2023. Eu não tenho dúvida que Deus vai derramar algo muito grandioso sobre nós. Nós já estamos começando o ano abrindo um novo campo missionário. Você tem noção do que é isso, gente? Nós estamos começando um novo ano, recebendo novas pessoas para servir aqui na Central conosco. Nós estamos começando um novo ano, algumas células já se preparando para se multiplicar. Certamente Deus tem algo novo, extraordinário para derramar sobre nós neste ano que está começando. Ah, pastor, mas vai ser um ano difícil. Não tem problema nenhum, irmãos. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é plenamente possível a Deus. Se o que é impossível para nós é possível a Deus, então o que significa para Deus aquilo que você chama de difícil? É nada. Para Deus não é nada. O impossível para nós, para Deus é fácil. E o que é difícil para nós? Para Deus não significa nada. Um obstáculo, uma barreira, para Deus isso não significa nada. O nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias, e é o que Ele fará conosco esse ano. Este é o tema que nós vamos trabalhar este ano, um tempo de viver o extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é comum. Extraordinário é aquilo que sai do lugar comum. Extraordinário é aquilo que deixa de ser comum. E bem verdade é que muitos de nós precisamos nessa noite admitir que talvez 2003, para muitos de nós, foi um ano comum. Você trabalhou, você estudou, você viajou, você passeou, você comemorou aniversário, você comprou, você vendeu, você pagou. O que há de extraordinário nisso? Nada. Ah, você veio ao culto de domingo, o que há de extraordinário nisso? Nada. Ah, eu fui numa célula, o que há de extraordinário nisso? Não há nada. Isso é o comum. Aliás, isso é o básico. Eu costumo dizer que isso é 1.0, é o carro 1.0 que sai da concessionária. Mas quando a gente compra um carro 1.0, ele vem realmente todo basicão. E aí, quem entra nele começa a pensar, puxa vida, seria muito bom colocar um vidro elétrico nesse carro, e daqui a pouco um vidro elétrico aparece, daqui a pouco uma trava elétrica aparece, daqui a pouco um alarme aparece, daqui a pouco um item adicional, daqui a pouco aquele carro que saiu da concessionária, basicão, comum, agora está rodando por aí, como um carro cheio de equipamentos, cheio de possibilidades. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite, primeiro culto de 2023, para dizer que Deus está nos chamando a sair do lugar comum e nos tornarmos homens e mulheres que viverão o extraordinário. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 17.
Lucas capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 17. Quando nós chegarmos no 26, é o ápice do texto, é o que a gente vai usar mesmo como referência para a nossa reflexão nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 26. É uma história conhecida, não é comum. À medida que as coisas forem acontecendo, você vai perceber que Lucas capítulo 5, a partir do versículo 14, não está narrando uma história comum. Ela é conhecida, mas não é comum o que está acontecendo aqui. Vamos acompanhar a leitura, por favor? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados também fariseus, mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que homens transportaram numa cama um outro homem, a saber, era paralítico, e procuravam, fazê-lo entrar na casa e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Repita essa frase comigo: subiram ao telhado. De novo, subiram ao telhado. É comum, gente, 4 pessoas com a maca, com doente subindo no telhado. Fala para mim, é comum uma cena dessa? Você passaria numa cena dessa e diria: ó, que normal, ó, que legal, que bacana. Eu vejo isso todo dia. É comum isso? Não. É uma história conhecida, mas o que está acontecendo aqui não é comum. Subiram no telhado. E por entre as telhas, o desceram com a cama até o lugar onde Jesus estava reunido. Jesus, percebendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. É comum ver Jesus salvando alguém por causa da fé dele, mas ver Jesus salvando alguém por causa da fé dos outros não é comum. Tem alguma coisa extraordinária acontecendo aqui. Tem um cenário diferente. Tem um ambiente diferente. Parece que tudo está saindo na normalidade aqui. Você está percebendo isso? Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar entre si, dizendo: quem é esse para dizer tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, respondeu dizendo: por que vocês arrazoam essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? O que você acha, irmão? Pergunta eu quero fazer nessa noite a você, a mesma pergunta que Jesus fez ali para os escribas e para os fariseus. Se você passar na rua e tiver um paralítico assentado ali, e você é crente, o que é mais fácil dizer para aquele paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou olhar para ele com autoridade espiritual, aquela mesma autoridade que Pedro teve diante da porta formosa, ao subir a hora nona para orar, e tinha ali um paralítico, e olhar nos olhos e dizer assim: levanta daí e anda agora. O que é mais fácil dizer? Os escribas e fariseus estavam admirando o que Jesus disse: seus pecados estão perdoados. E é como se Jesus estivesse dizendo: é tão simples olhar para alguém e perdoá-lo. É tão simples, mas para vocês perceberem que esse dia não é comum, para vocês perceberem que o ambiente não está normal,
para vocês perceberem que eu vim aqui hoje para fazer coisas extraordinárias, para que o Filho do Homem, seja reconhecido como alguém que tem poder sobre a terra. Eu te digo, Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, e também glorificavam a Deus, e cheio de temor, diziam uns aos outros: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Aqueles homens que estavam duvidosos, aqueles homens que estavam com o coração endurecido, aqueles homens que estavam talvez ali apenas por uma mera curiosidade para ver onde é que aquela reunião iria terminar, ou como aquela reunião iria terminar. O culto está cheio dessas pessoas que vêm só por curiosidade. O culto está cheio dessas pessoas que vêm só por um interesse de saber: será quem vai pregar hoje? Será o que vai rolar lá hoje? Será que vai ter festinha? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Dias de glória, há uma semana inteira. Será o que vai acontecer? Deixa eu ir lá ver. Talvez alguns estavam ali por mera curiosidade. Mas esse texto termina de uma forma maravilhosa. Aqueles homens cheios de temor no coração, dizendo: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é a verdade. E nós entramos esse ano 2023 declarando isso: a tua palavra é a verdade, ela não pode mentir. Acerca da tua palavra nós declaramos nessa noite: ela é o nosso manual de fé, de prática. Acerca da tua palavra nós declaramos: confiamos nela, apesar de que o mundo a tem colocado em descrédito. Ó Deus, acerca da tua palavra nós declaramos o valor que ela tem, apesar de que em muitos púlpitos, em muitas comunidades de fé, ela já foi deixada de lado em troca de mensagens de autoajuda. Pai, acerca da tua palavra nós declaramos que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós cremos absolutamente, Pai, que tudo que nós precisamos para ter sucesso nessa vida está na tua palavra. Toda a sabedoria que nós necessitamos está na tua palavra. Toda a revelação dos céus está completa na tua palavra, Senhor. E é diante dela que nessa noite nos debruçaremos para entender melhor o que o Senhor quer para nós nesse ano de 2023. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, aquele que curou esse paralítico hoje e sempre. Amém e amém. Esse texto que nós lemos, ele faz parte da narrativa extraordinária da cura de um paralítico, levado até Jesus de um modo muito singular e nada comum. Eu gosto de olhar para esses 4 amigos e fazer uma comparação com a célula. Eu chamo esses 4 amigos de célula. Um homem doente, um homem enfermo, um homem problemático, um homem cheio de limitações, que por si só não conseguiria nunca chegar até Jesus, e de repente um pequeno grupo o cerca de amor, o cerca de cuidado, se propõe a levá-lo até onde Jesus está. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Começar 2023 já quebrando a banca. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença enorme entre evangelismo e marketing religioso. Eu quero dizer para você que quando você chama alguém para vir ao culto, você não está evangelizando, está fazendo marketing. Mas quando você usa todos os recursos, quando você usa todas as ferramentas, quando você usa todas as possibilidades que você tem em suas mãos para conduzir alguém até Jesus, isso é evangelismo. Quando você publica um anúncio de um culto na sua rede social, eu lamento te dizer, aliás, faça isso mesmo, mas isso não é evangelismo. Evangelizar não é fazer propaganda da igreja. Evangelizar é usar todos os recursos possíveis para conduzir alguém até Jesus. E olha o que é que esses homens fizeram, Simone.
Eles usaram todos os recursos que estavam disponíveis naquele momento. Eles olham para o amigo que está ali paralisado por uma doença, e você tem, você também tem, você tem, eu tenho, nós temos dezenas talvez de amigos que hoje, pelas próprias pernas, não chegariam até Jesus. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, que eles podem até querer, eles podem até desejar, porque ser ou não ser crente, não ser evangélico, não participar de uma igreja, nem sempre tem a ver com querer ou não querer. Você acha mesmo que esse homem, ao saber das maravilhas que Jesus estava fazendo nas redondezas, você acha mesmo que esse homem, que tinha passado toda a sua vida sofrendo de forma terrível, você acha mesmo que ele não queria ir até Jesus? Há uma mensagem enganosa do diabo que muitas vezes tem soprado em nossos ouvidos, e eu já ouvi alguns irmãos dizer: fulano não quer nada com Deus, essa sociedade atual não quer nada com Deus. Alguns se admiram quando nós falamos aqui, a Central tem 51 células, a Central tem 535 pessoas reunindo toda semana nas nossas células, a Central avançou para Jaguaré, a Central avançou para o Sertão, a Central avançou para Minas Gerais. Aí algumas pessoas dizem: eu não sei como é que eles estão conseguindo ganhar pessoas para Jesus, eu tento e não consigo, eu falo de Jesus para os meus amigos, eles rejeitam, eles viram as costas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a primeira pergunta que nós temos que fazer, não é se as pessoas querem ouvir de Jesus da nossa boca, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: as pessoas têm visto Jesus em nossas atitudes? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, talvez seja a maior perda de tempo você falar de um Jesus que você não vive. Talvez a grande resistência das pessoas não seja o evangelho, seja o evangélico. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não têm resistência ao evangelho, mas elas têm enormes resistências, e com razão, aos evangélicos. Dizer que alguém que sofre a vida inteira não quer nada com Jesus é, no mínimo, muita pretensão da sua parte, irmão. Dizer que alguém que sofre rejeição da família, dizer que alguém expurgado da sociedade, dizer que alguém que nunca teve uma oportunidade não quer nada com o evangelho, é muita pretensão da nossa parte. Na verdade, eu costumo até achar que é uma forma muito sutil da gente fugir da responsabilidade e dizer: não vou falar de Jesus para as pessoas, eles não querem ouvir. 2022 me ensinou que as pessoas não apenas querem, elas precisam ouvir falar de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Sabe o que Paulo quer dizer? O tempo é apropriado, pregue. O tempo não é apropriado, pregue também. As pessoas estão sentando para te escutar, pregue. As pessoas estão virando as costas quando você começa a falar, pregue também. Um homem que, ao saber que Jesus estava na região e que estava curando as pessoas, certamente viu brotar no seu coração o desejo de que ele também pudesse chegar até aos pés do curandeiro. O problema é, havia uma paralisia, havia uma circunstância que, por mais que aquele homem quisesse, ele não conseguia chegar aonde Jesus estava. Não conseguia por causa da multidão que apertava, mas não era uma multidão avivada. Você viu depois na fala deles, que não era uma multidão que estava sedenta por Jesus, não era uma multidão que estava ali no culto, porque o culto estava pegando fogo, era uma multidão, boa parte dela, meramente de curiosos, pessoas que só estavam ocupando um espaço e talvez bloqueando a entrada de outros. Eu costumo dizer que Jesus é o caminho e a igreja virou o pedágio, em que Jesus abre o caminho da graça, e a igreja, nós, começamos a colocar cancelas, e dizer:
Só pode vir se for assim, só pode vir se for assado, só pode vir se fizer isso, só pode ceiar se for daquele jeito, só pode congregar conosco se tiver isso, só pode ser batizado se tiver aquilo e aquilo outro. E nós, como igreja, que deveríamos ser os aparadores do caminho, os preparadores do caminho, como foi João Batista, ao invés de sermos aradores de estrada, ao invés de sermos preparadores de caminho, muitas vezes nos tornamos cancelas, multidões bloqueando o acesso de quem necessita. Aquele homem não conseguiria chegar até Jesus, e o texto é muito claro, por causa da multidão que o apertava. Aquele homem precisou de uma célula, aquele homem precisou de amigos. Esse é um lado da história, mas calma, toda história tem os dois lados, sim ou não? Aquele homem precisava de amigos, mas olha aqui, ainda que tivesse surgido os 4 amigos, se aquele homem não quisesse, ele não sairia da situação calamitosa em que ele se encontrava. Ainda que aparecesse uma célula com todo amor, com todo cuidado, ainda que aparecesse um líder dedicado, ainda que aparecesse um líder de treinamento, eu falo que esse cenário aqui é o da célula, porque são 4 amigos, um é o líder, outro é o líder em treinamento, um é um anfitrião e outro é o secretário da célula. Mas ainda que esse homem tivesse encontrado uma célula maravilhosa, ainda que esse homem tivesse encontrado um líder muito dedicado, ainda que esse homem tivesse encontrado um líder de treinamento cheio do Espírito Santo, que fosse até ele e dissesse: ei, meu amigo, nós viemos juntos aqui, porque Jesus está na cidade, e nós viemos aqui para tirar você dessa situação terrível que você está. Ô irmão, se esse homem olha para os 4, faz bico e diz: estou bem aqui, ia mudar alguma coisa? Não. Se esse homem dissesse: eu já tentei, eu já estou cansado desse negócio, me deixa aqui, eu já estou satisfeito, eu já estou até acostumado com essas feridas, escaras que dão nas minhas costas, de tanto ficar deitado nessa maca. O que nós temos observado, de fato, é que muitos querem chegar até Jesus de qualquer maneira, mas não tem quem os leve. O outro lado da história é que há muita gente tentando levar até Jesus pessoas que não querem se levantar da maca. Pessoas que não querem mudar, pessoas que não aceitam o confronto, pessoas que quando alguém diz: você tem que parar de fazer isso, você tem que mudar aquilo, você tem que melhorar aqui, a resposta que recebe muitas vezes é o quê? Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu nasci nessa maca e aqui eu vou ficar, e o dia que eu quiser eu me levanto. Essa é uma realidade que a gente vê também, e a gente não pode negar. Mas o fato é que nós percebemos neste cenário aqui, aquilo que nós chamamos de momento propício para Deus agir. É alguém com o coração quebrantado querendo mudança, e 4 amigos decididos a fazer todo o possível para mudar a vida daquele rapaz. Meu irmão, quando há a junção desses 2 elementos, nada pode impedir o agir de Deus. Esses amigos chamam o outro e dizem: bora, acabou sua história de sofrimento, acabou sua história de paralisia, vamos embora, nós vamos levar você até onde está Jesus. E os 4, um de cada lado, começam a carregar aquele homem, e quando eles chegam na porta da casa que Jesus estava pregando, lotada. Alguns estavam ali só fazendo volume, alguns estavam ali servindo só de bloqueio, só de impedimento. E aqui eu quero fazer uma pausa, para fazer uma pergunta a você. Quantos milagres você deixou de vivenciar em 2022 por causa dos obstáculos que surgiram? Quantas bênçãos você deixou de receber no ano que terminou, por causa das barreiras que se levantaram?
Quantas portas você deixou de entrar só porque aparentemente elas estavam fechadas? Quantas coisas extraordinárias nós deixamos de viver na vida conjugal, na vida ministerial, na vida profissional, na vida acadêmica, em nossos relacionamentos. Nós deixamos de viver tantas coisas porque quando chegamos no lugar da bênção, a porta estava teoricamente fechada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, muitas vezes um milagre, ele está por detrás de uma porta fechada mesmo. Canaã estava depois de um mar, depois de um rio, depois de uma cidade fortificada. Eu imagino que quando o povo de Israel ouviu o discurso de Moisés, dizendo assim: ei povo, prepara suas coisas aí, ei povo, prepara suas mochilas aí, amanhã nós vamos sair do Egito e nós entraremos na terra prometida. Eu acredito muito que na maioria da cabeça, da mente e do coração daquelas pessoas, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, mente escravizada, mente bitolada, mente limitada pela vivência da escravidão, eu imagino que eles devem ter pensado: é logo ali, é só atravessar a rua e nós estamos na terra prometida. Afinal, se é prometida, já é nossa. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento e a entrada do povo de Israel em Canaã, sabe o que nós descobrimos? A terra prometida precisa ser conquistada. Primeiro obstáculo que o povo de Israel encontrou para entrar na terra prometida: um mar gigantesco. Alguns deles já começam a dizer: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui diante do Mar Vermelho? Moisés vai reclamar com Deus, como muitas vezes nós fazemos: Deus, você não prometeu a casa própria? Eu fui lá no banco e o banco negou, né, Maicon? Você não prometeu um carro novo? Eu fui na concessionária, o banco não aprovou. Que promessa é essa? Que raio de bênção é essa que o Senhor tem para mim? O povo diante do Mar Vermelho já começa a reclamar e dizer: Moisés, você não falou que é a terra prometida? Moisés vai reclamar com Deus. E o que é que Deus diz para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas, diga ao povo que marche. O que Deus está dizendo para a nação de Israel, o que Deus estava dizendo para Moisés, o libertador, o que Deus está dizendo para o pastor Marcelino, o que Deus está dizendo para o rebanho do pastor Marcelino é: toda a terra prometida precisa ser conquistada. Depois que atravessa o Mar Vermelho, aí tem que passar o deserto. Depois que passa o deserto, tem que atravessar o Rio Jordão. Depois que atravessa o Rio Jordão, tem que enfrentar a cidade fortificada de Jericó. Eu imagino que o povo está dizendo: essa bênção não chega nunca mais. Cadê essa vitória que nunca chega? Deixa eu te dizer, meu irmão, seu tempo de deserto é relativo às dificuldades que você tem para serem vencidas. O povo demorou 40 anos num trajeto que poderia ter sido feito em no máximo 40 dias. Por que eu estou levando 2 anos para sair dessa peleja? É porque há muita fortaleza no seu coração. Precisam 2 anos para as pedras caírem. Por que eu dei a volta no deserto e voltei? E eu estou em Jericó de novo? Porque ao invés de derrubar as muralhas, você só jogou terra em cima dela. O tempo de deserto é relativo ao tamanho das fortalezas que você precisa vencer. A vida é uma escola, seja bem-vindo. Eles precisam enfrentar todos esses desafios para no final da história, só Josué e Caleb e as suas gerações é que entram de fato na terra prometida. Todos os demais foram paralisados pelos obstáculos e dificuldades que surgiram no meio do caminho. Não é diferente aqui. Alguém disse para aqueles amigos: se você levar o seu amigo paralítico até Jesus, Jesus cura ele. Eles ficam eufóricos, eles ficam empolgados, eles ficam animados e dizem: hoje é a mudança de vida desse camarada. E pegam ele e levam, e quando eles chegam na casa, primeiro obstáculo, a casa está cheia de pessoas. Meu irmão, se a gente desiste quando é para a gente, imagina quando é para o outro. Hein? Se a gente volta atrás quando a bênção é para nós,
Imagina quando a bênção é para outra pessoa. Aqueles homens, quando se deparam com aquele primeiro obstáculo, eles poderiam dizer: irmão, poxa, bem que nós tentamos. Quantas vezes você já falou isso? Está vendo fulano lá, na droga? Está vendo fulano lá na bebedeira? Está vendo fulano lá? Eu tentei. Aqueles homens poderiam até de forma justa, correta, se aqueles homens estivessem vivendo um dia comum, se aqueles homens estivessem vivendo uma vida comum, eles olhariam para aquela multidão e diriam para o seu amigo: nós tentamos, mas infelizmente o obstáculo, a barreira nos impede de levar você até Jesus. Quem sabe outro dia, quem sabe outra hora, quem sabe a gente tenha outra chance. E sabe qual é o nome disso? Uma palavra feia, parece até nome de demônio: procrastinação. Procrastinação. Procrastinação é empurrar para amanhã um milagre que você já poderia estar vivendo hoje. Procrastinação é deixar para o ano seguinte a vitória, a bênção, a faculdade, o trabalho novo, o crescimento profissional que você já poderia estar vivendo agora, e você não vive por causa dos obstáculos que surgem. Você está num lugar muito comum, em que o mais comum é dizer: eu tentei. Em que o mais comum é dizer: que pena, a fila estava grande. Olha, se prepara, você que ouviu aquele recado que eu dei aqui agora, sobre as bolsas de 100% de faculdade, você não acha que vai chegar lá no CRJ dia 12 e vai ter uma cadeirinha com seu nome escrito, não. É bem capaz de nós chegarmos lá e ter uma fila de pessoas esperando a mesma bênção, o mesmo milagre que você. E lamentavelmente eu já sei que alguns vão chegar lá e vai dizer: pastor, vou ter que ir embora porque eu estou com muita fome. E não é capaz de ficar 40 minutos esperando ser atendido para uma entrevista de emprego. Mas alguns dias atrás aí, as mulheres aqui da igreja, não vou falar o nome para vocês não ficarem com inveja delas, mas as mulheres aqui da igreja foram numa tal lanchonete aí que as pessoas ficam 4 horas na fila esperando para entrar. Quando lançou Os Vingadores Ultimato, eu fiquei 1h30 para tentar conseguir um ingresso da pré-estreia. Mas 40 minutos para fazer uma entrevista, é um absurdo o que fizeram conosco. É uma vergonha o que essa faculdade fez com a gente, deixar 40 minutos esperando aqui. O teu irmão fala: o ano começou pesado. Começou assim, meu irmão, porque se você quer viver coisas extraordinárias, eu tenho que te ajudar a sair do lugar comum. E o lugar comum é aquele em que os obstáculos paralisam. O lugar comum é aquele que você vê uma dificuldade de longe e já diz como o baiano: eita. O baiano estava na beira da praia. Eu posso falar de baiano? Não posso, irmão. Posso falar de baiano? Claro que eu posso, eu sou baiano, irmão. Qual o problema? Eu falo do meu povo, o baiano estava na beira da praia, ligou para a mãe, falou: mãe, tu tem remédio aí para picadura de cobra? Ela falou: por quê, filho? É porque está vindo um ali. Eu só não sei de onde tirar essa história de que baiano é preguiçoso. Meu irmão, fui dormir 5h30 da manhã, 7h30 eu estava de pé aqui, ó. Eu não sei de onde tirar essa história de que baiano é preguiçoso. Alguns estragam a raça, é fato. Alguns ali na região de Ilhéus, aquela região ali. Da BR para dentro, Itanhem, Jequié, Montim, Potira, aí é outra história, mas assim, da BR para cá, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, aí, meu irmão, é só rede, água de coco. Aí os turistas vão lá e traz a imagem do baiano para cá. Meu irmão, só que esse baiano que está dormindo 10 horas da manhã na rede, passou a noite inteira preparando acarajé para os turistas comer. Toda história tem os dois lados.
Esses dias alguém me ligou, acho que umas 9h pouca da manhã. Eu demorei um pouco a atender. E depois, quando eu resolvi atender, ele falou: "Tá dormindo, pastor?" Falei: então, eu continuo sendo gente e durmo também. Essa hora, pastorzão? Eu falei: pois é, 3 horas da manhã, quando eu estava roncando, eu estava atendendo alguém. 4h30, quando estava babando, eu estava orando por alguém. Nada mais justo que na hora que você levantar para viver a tua vida, eu ir deitar para ver se eu aguento ouvir uma ligação como essa sua, quem sabe umas 3 vezes mais. Tudo tem seus dois lados, irmão. Mas a grande verdade é que o normal e o comum diante de um obstáculo é parar nele. Eu até entenderia esses amigos se eles voltassem para casa e dissessem: puxa vida, a gente tentou, mas a casa estava cheia, a fila estava muito grande, a gente tentou levar o nosso amigo até Jesus, mas não teve jeito. Isso seria o comum, essa seria uma história comum da gente contar. 4 amigos que tentaram ajudar outro, mas não conseguiram porque surgiu um obstáculo. Seria uma história comum, um crente que orou e pediu uma bênção para Deus, mas surgiu uma dificuldade e ele aceitou que a vida dele tinha que ser daquele jeito mesmo. Histórias comuns, mas essa história não é uma história comum. Essa é uma história extraordinária de 4 amigos que estavam buscando a bênção para outra pessoa e não deixaram os obstáculos paralisarem a fé deles. Quando eles chegam na casa e vê que a casa está cheia, não conseguiram entrar pela porta, o texto diz assim: eles bolaram uma ideia nova. Põe a mão na sua cabeça aí, irmão, vai lá. Vai lá, eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu peço agora que o Senhor encha a nossa mente de um dom especial chamado criatividade. Capacidade criativa, Senhor. Nós admitimos, ó Deus, que os nossos olhos muitas vezes estão fechados, muitas vezes os nossos olhos estão como que bloqueados. A gente se depara com um problema, a gente se depara com uma dificuldade e a gente não consegue pensar numa saída. Essa é a nossa limitação, esse é o nosso lugar comum, sermos paralisados por um não, sermos paralisados por uma porta fechada, sermos paralisados por um buraco no meio da estrada. Mas Senhor, com a mão sobre a minha cabeça, eu te peço nessa noite, que neste ano o Senhor me encha de criatividade, capacidade criativa para dar a volta por cima, capacidade criativa para superar barreiras, limites. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, o Senhor colocou aqui dentro do nosso crânio uma máquina chamada cérebro, com uma capacidade incrível de raciocínio, mas muitas vezes nós estamos paralisados pelo medo, paralisados pela preguiça, paralisados, Senhor, pelo costume, paralisados, ó Deus, por tantas mentiras que são sopradas em nossos ouvidos. Mas agora, Pai, com a mão sobre a nossa cabeça, eu te peço, nos dê o dom da criatividade, a capacidade criativa de solucionar problemas, a capacidade criativa de trazer soluções para as questões que não há. Deus, em nome de Jesus, põe ideias nessa cabeça para a glória do teu nome hoje e sempre. Amém e amém. Diga assim: eu sou inteligente. Você é inteligente, irmão, você é criativo. Mas a grande verdade é, inclusive os cientistas comprovam isso, existem bloqueios na nossa mente que nos impedem de acessar essa região criativa. A gente é treinado a achar que só pode ir até ali. Já viram aquela charge do elefante gigante, amarrado com uma cordinha na perna de uma cadeira? E ele não sai dali. É isso que fizeram conosco. Bloquear a nossa mente, bloquear a nossa capacidade criativa. E a gente vê um obstáculo e diz: não posso passar. A gente vê uma dificuldade e diz: não consigo passar. A gente vê um problema e diz: poxa vida, vou ter que voltar. Deixa eu te dizer, a dificuldade,
O obstáculo, na verdade, é uma oportunidade de você sair do lugar comum, entrar neste lugar extraordinário e glorificar a Deus através da sua... Meu irmão, quanto mais difícil uma situação, para mim mais glorioso, porque quando eu saio de situações terríveis na qual eu sou acometido, sabe o que eu sei? No final eu vou ter que dizer para as pessoas, não fui eu, foi a mão do Senhor quem fez essas coisas. Situações que vêm sobre nós, para que você tenha na sua mão uma carta, que você tenha na sua mão agora um testemunho, e você possa dizer, foi Deus que fez isso por mim, foi Jesus que me deu a capacidade de encontrar esta solução. Mas o comum é a gente ver um obstáculo e parar. Aqueles amigos viram o obstáculo, e ao invés de parar, eles pararam e usaram a mente, a criatividade, e disseram, vamos fazer o que ninguém nunca fez. Se você quer chegar aonde ninguém nunca chegou, comece a fazer o que ninguém nunca fez. Agora nas eleições, foi muito falado sobre, o sistema. O sistema governa as pessoas, o sistema manipula as pessoas, e é verdade. Existe todo um jogo manipulativo para transformar você num robozinho social, que só vai até onde as pessoas querem que você vá. Eu digo que esses amigos aqui, eles hackearam o sistema. Eu digo que esses amigos, eles burlaram o sistema. E eles conseguiram chegar onde ninguém nunca tinha chegado. Eles pegam a cama com aquele paralítico. Eu fico tentando imaginar a logística, mas eu não consigo. Primeiro, por causa do contexto. As casas daquela época, irmãos, eram muito diferentes das casas de hoje. Muito mais frágeis que as casas de hoje. O telhado não é zinco, o telhado não é eternite não, irmão. O telhado ali certamente é madeira e palha. E esses homens, com uma logística incrível e até inimaginável, eles conseguem subir no telhado. Subir no telhado para moleque de rua igual você é mole. Agora subir no telhado com um doente na cama sem deixar ele cair, meu irmão, aí é outra história. Eles conseguem uma logística inimaginável de subir no telhado com aquele amigo na cama. Abrem um buraco em cima do telhado. E a logística é movimentos altamente calculados. Porque a história diz que eles descem a cama com um paralítico e de repente a cama cai exatamente em frente onde Jesus estava. Deixa eu te falar, quando eu vejo essa história, eu digo que nem Jesus teve opção. É tão extraordinário que acontece aqui, que até Jesus ficou sem saída, irmão. Aqueles amigos deixaram Jesus sem saída. Você já pensou nisso? Eles descem o amigo exatamente no meio, onde Jesus estava pregando. A Bíblia diz que Jesus para o seu discurso, olha para aquele homem, olha para os amigos e vendo a fé dos amigos, é extraordinário o que Deus vai fazer na sua vida. É extraordinário o que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer, é extraordinário ainda mais o que Deus quer fazer na vida dos outros por causa da tua vida. Meu irmão, você tem um potencial de mudar histórias. Meu irmão, você tem um potencial de transformar realidades. Você tem um potencial de mexer com a programação das pessoas e mudar a realidade delas. O texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, perdoou os pecados daquele paralítico. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, nesse momento, nem importa para mim se você tem fé ou não tem, por causa da fé desses homens que trouxeram você aqui, eu perdoo os seus pecados.
É como se Jesus estivesse dizendo para aquele amigo que você quer ver a vida dele transformada. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha, eu vejo que você não tem fé suficiente para ter sua vida mudada, mas por causa daqueles que trouxeram você até mim, a sua vida a partir de hoje vai ser mudada. Os fariseus, mestres da lei que estavam ali, já começam a questionar: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse para perdoar pecado? Eu gosto muito de, ao ler uma história, tentar me encontrar em algum personagem. A Bíblia faz mais sentido quando você entra nela. E você sabe que, infelizmente, na maioria das vezes, quando nós lemos essa história, a gente se vê no personagem dos fariseus e publicanos, tentando dizer para Jesus quem é que merece e não merece perdão. Você sabe que a maioria das vezes a gente se encaixa no papel do publicano, no papel do fariseu, no papel do mestre da lei, tentando dizer para Jesus quem é que pode, quem é que não pode ir para o céu, tentando dizer para Jesus quem é que merece e quem é que não merece ser membro da igreja. Certa vez apresentamos uma pessoa aqui, e aí, uns 2 dias depois, alguém me ligou e falou: pastor, eu estava lá no culto domingo, eu vi que o senhor apresentou fulano como membro da igreja. Pastor, o senhor tem certeza? Eu disse: tenho. Aí ele falou assim: o senhor conhece a história dele? Eu falei: conheço, é por isso mesmo que eu aceitei como membro da igreja. É só porque eu conheço a história dele. Mas pastor, o senhor não acha que ele pode dar problemas para o senhor? Eu disse: então, na verdade, quando você chegou na igreja, você me deu muitos problemas também. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque a igreja é aquele lugar que as portas chegam empenadas e saem retas daqui. Louvado seja Deus, porque a igreja é uma carpintaria, Jesus é um carpinteiro. Aqui não é lugar de entrar porta reta, aqui é lugar de entrar porta empenada, porta torta, madeira esquisita. E aí o carpinteiro de Nazaré faz o seu bom e perfeito trabalho. Jesus disse: eu não vim para os sãos, foi para os doentes que eu vim. Eu não vim para os bons, foi para os maus que eu vim. Não existe hospital para quem está sarado, só existe hospital porque existem os doentes. Igreja é uma grande enfermaria, igreja é um grande hospital. Alguns deram uma melhoradinha e agora são estagiários do médico. O problema é que quando a gente dá uma melhoradinha, ao invés de ser estagiário do médico, a gente quer ser o cirurgião. Agora eu dei uma melhoradinha, agora sou eu que determino quem opera e quem não opera. Está no primeiro período ainda, rapaz, se coloca no teu lugar. Suas feridas ainda estão cheirando a pus ainda, só não cheiram mal, tão mal, porque você usa um bom perfume. Você está todo manchado ainda, só não aparece tanto porque a tua maquiagem, tua roupa é bonita e cara. Os fariseus que estavam na sala começam a dizer: quem é esse para perdoar pecado? Como que dizendo assim, ele perguntou primeiro se esse cara merece, ele procurou saber a história dele, ele procurou fazer uma anamnese espiritual dele, ele procurou fazer uma entrevista com ele para saber as maldições que ele carrega da família dele, ele procurou saber se esse cara é traficante ou só usuário, ele procurou saber por que ele roubou um relógio assim, ele procurou saber por que ele ainda está bebendo cachaça. Não, espera aí, não, quem é esse para perdoar pecados? Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, diz para eles: o que seria mais fácil para mim dizer para esse coitado paralítico? É como Jesus estivesse dizendo assim: o que eu acabei de fazer é a coisa mais fácil que eu poderia fazer. Mas Jesus completa a frase dizendo: vocês entenderem, vocês estão num ambiente extraordinário, num dia extraordinário, e diante de alguém extraordinário, para que o Filho do Homem seja reconhecido como alguém que tem poder sobre a terra. Eu poderia dizer para ele só: teus pecados estão perdoados, já estava de bom tamanho, mas eu digo para ele agora: levanta-te e anda. E aquele homem imediatamente levantou e voltou para casa glorificando a Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, vai além daquilo que é possível fazer, vai além daquilo que o mapa, vai além daquilo que o cronograma, vai além daquilo que o croquis, que o script está
te mandando fazer. O que Jesus diz é, se eu só dissesse para ele que ele está perdoado, está ótimo, eu teria feito o meu papel, mas para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, e que eu vim para fazer coisas extraordinárias, eu digo para ele, não apenas que ele está perdoado, mas eu digo para ele que ele está curado, ele está restaurado. Deixa eu te dizer, meu irmão, em 2023, Deus vai te colocar diante de tantas circunstâncias, em que você vai ter que escolher, fazer o básico, o comum, ou sair deste lugar e fazer coisas extraordinárias. O texto termina dizendo que aqueles homens ficaram atônitos, porque viram coisas extraordinárias. Eu encerro esta reflexão dizendo para você que extraordinário não foi só o milagre que Jesus fez. O milagre que Jesus fez foi extraordinário. Um homem paralítico, nunca tinha andado, de repente levanta diante de todos, perna normal. Não é aquele negócio de dá 3 passinhos aí, um obreiro atrás segurando para ver se vai cair. Não. É assim, levanta e anda. O homem levanta, sacode a poeira, pega a caminha e sai glorificando a Deus. Mas não é apenas um milagre extraordinário. Aqui não diz que eles viram uma coisa extraordinária. O texto diz, no plural, que eles estavam atônitos porque eles viram coisas extraordinárias. Além do milagre extraordinário que aqueles homens viram, eles viram também a coragem extraordinária daquele paralítico, ter aceitado subir numa maca, num telhado. Meu irmão, deixa eu te dizer, se esse homem cair lá de cima, de paralítico para morto era um pulo. Se ele tivesse problema numa perna, e ele cai lá de cima, agora as duas foram para o beleléu. Talvez ele era paralítico só das pernas, mas os braços movia, não diz que ele era tetraplégico. Talvez ele era paralítico das pernas, os braços moviam. Quando os amigos propõem subir no telhado, aquele homem podia pensar o que eu e você pensa, é ruim, hein? É ruim, filho. Preciso dessa mãozinha. Tá bom assim. Olha para mim. Extraordinária foi a coragem daquele homem arriscar o pouco que ele ainda tinha. Aqueles homens ficaram atônitos, não só com Jesus fazendo o milagre, eles começam ficando atônitos com aquele homem descendo do telhado. Extraordinária foi a coragem daquele paralítico, de arriscar sua própria vida em troca de um milagre. Você está pronto para arriscar sua vida nesse ano em prol de um milagre? Você está pronto para arriscar o pouco que você acha que tem em troca de um milagre? Essa pouca segurança que você acha que tem, que está mantendo você encarcerado numa casa, essa pouca segurança que você tem, que mantém você desde a pandemia trancado num apartamento. Você está disposto a sacrificar, a arriscar essa pouca segurança que você tem? Você está disposto a arriscar esse pouco tempo que ainda lhe sobra? Ô pastor, se eu abraçar um ministério, o pouco tempo que ainda eu tenho, aí só me quebra inteiro. Aqueles homens viram coisas extraordinárias. Extraordinário foi Jesus curando aquele homem. Mas extraordinário também foi a coragem dele de se deixar ser levado numa situação que colocava em risco sua própria vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Esqueça o glamour do Evangelho. Esqueça o que fizeram com o Evangelho, transformando ele em glamour. Não existe glamour na cruz. A cruz sempre foi objeto de vergonha. Glamorizar a cruz. Glamourizaram o martírio, glamourizaram a morte, glamourizaram o Evangelho, e transformaram a igreja num lugar de status social, transformaram a igreja num lugar de artistas conhecidos. E desde que os artistas começaram a entrar nas igrejas, a igreja virou palco de glamour. Esqueça o glamour do Evangelho, ele só existe nas redes sociais. No dia a dia,
Quer me seguir, disse Jesus? Tome cada um a sua própria cruz e venha atrás de mim. Você está disposto a arriscar? Arriscar sua reputação? A arriscar seu nome? Você está disposto a arriscar o pouco tempo disponível que você tem? Você está disposto a colocar em risco, a colocar em xeque a pouca idade que lhe resta, o pouco tempo de vida que lhe resta? Alguém me perguntou semana passada: pastor, o senhor está com quantos anos? Eu disse 46. Ele disse: pastor, está chegando nos 50, né? Eu disse: eu estou esperando viver até os 120. Se eu viver até os 120, servindo a Jesus, eu estarei feliz demais. Ocorre que tem jovens que estão com 30, 35 e já estão dizendo: pastor, eu preciso de um tempo aí no ministério. Extraordinária foi a cura que Jesus fez, mas extraordinária também foi a coragem daquele homem de arriscar a própria vida em prol de um milagre. E extraordinária também foi a atitude daqueles 4 amigos, que não se deixaram paralisar diante de um obstáculo, uma adversidade. Talvez, quando aquele paralítico desce, presta atenção, talvez você nunca tenha ouvido isso, pelo menos por essa ótica. Sabe por que muitos daqueles fariseus ficaram revoltados com Jesus, quando ele começa a mudar a vida daquele homem? Porque quando aquele paralítico desce, e eles ficam sabendo da dificuldade que os amigos tiveram para que ele chegasse ali, muitos naquela hora a ficha caiu. Puxa vida, eu poderia ter trago o meu irmão e não trouxe. Puxa vida, por muito menos eu desisti de trazer meu primo. Puxa vida, por muito menos eu larguei minha esposa em casa e vim sozinho. A ficha cai, a vergonha toma conta. E você sabe que quando a ficha cai e a gente fica envergonhado, a gente tenta na hora jogar a culpa para outro. É o que aqueles homens fizeram. Tenta jogar todo o peso para Jesus. E quando o texto diz que eles viram coisas extraordinárias, não foi só a cura que Jesus fez extraordinária, não foi só a coragem do paralítico que era extraordinária. Extraordinária também foi a atitude daqueles homens que não se deixaram parar pelos obstáculos, pelos empecilhos e pelos bloqueios da caminhada, mas foram até o fim para ver o milagre acontecer. Se no ano da perseverança nós fomos tentados a desistir, você imagina o que vai acontecer no ano em que somos chamados a viver coisas extraordinárias. Meu irmão, se prepare, portas vão se fechar mesmo, mas não é Deus contra você, com raiva de você, não é o inferno atrapalhando a tua vida, não. Muitas vezes uma porta fechada é Deus treinando os seus músculos para meter o pé na porta e parar de ficar batendo e derrubá-la de uma vez por todas. Aqueles homens foram para casa glorificando a Deus, porque parecia ser um dia comum, mas eles viram coisas extraordinárias. 2023 talvez está começando e você está pensando: vai ser mais um ano comum? Deus está dizendo para nós: não, é tempo de viver coisas extraordinárias, é tempo de sair do lugar comum, é tempo de arriscar, é tempo de se entregar por completo. É tempo de fazer aquilo que ninguém está fazendo, para viver aquilo que ninguém está vivendo. Fica de pé em nome de Jesus.